Bora pra cima, galera. Começando mais um vídeo novo de hoje. Antes de iniciar o vídeo, né, eu peço a vocês, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal para estar fortalecendo o canal. A gente tá trazendo mais conteúdo novo. Solta o dedinho no like e bora pra cima. Falar um pouquinho dos jogos do Campeonato Brasileiro, o jogo que aconteceu ontem e hoje. Vamos falar um pouquinho. Galera, o jogo de ontem, Vitória Internacional. Vitória bateu o Internacional em casa por 2-0. O Internacional teve um jogador expulso, né? O Grêmio bateu o Santos ontem de virada por 3-2. Teve o jogo também entre São Paulo e Botafogo. Foi um jogo um pouco mais cedo. São Paulo empatou com o Botafogo 1-1. Mirassol e Fluminense também. Foi um jogo ontem um pouco mais cedo. O Mirassol bateu o Fluminense 1-0. E teve o clássico, né? Que é os dois times, Palmeiras e Flamengo, que tá brigando ali pela o primeiro lugar ali do brasileiro. O Palmeiras bateu o Flamengo por 1-0. O Flamengo jogando em casa. O Flamengo teve um jogador expulso. Mas jogando em casa tomou 3-0 do Palmeiras, né? Tomou um baile ontem do Palmeiras jogando em casa. E o jogo de hoje, né? O Remo perdeu para o Atlético Paraná. Teve um jogador expulso também. O Atlético Paraná bateu o Remo por 2-1. O Cruzeiro bateu a Chapecoense 2-1 também. E o jogo acabou agora há pouco. O Corinthians bateu o Atlético Mineiro 1-0, que a gente vai falar um pouquinho desse jogo. E o jogo está acontecendo nesse momento, Vasco e Bragantino. E o jogo finaliza amanhã, né? É, Bahia e Coritiba. O Bahia jogando fora de casa amanhã. Último jogo para fechar a rodada do Brasileirão. Galera, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, entre Corinthians e Atlético Mineiro. Galera, foi aquele jogo corrido, bem movimentado, que a gente viu os dois times em busca do resultado, né? Um foi aquele jogo aberto, onde o jogo tava lá e cá, lá e cá, lá e cá. Não foi aquele jogo truncado, foi um jogo aberto, onde teve bastante esticulação de bola. O primeiro tempo, o Atlético Mineiro teve até algumas chances melhor de gol que o Corinthians. O Corinthians estava um pouco meio perdido no primeiro tempo, errando um pouco mais de posse de bola. Segundo tempo, o Corinthians já veio mais para credenciar a bola, né? Tocar mais a bola, ter mais posse de bola. E foi onde buscou mais chance de chutar no gol, né? Teve algumas bolas ali chutadas no gol com o Caio César. Então, foi o Corinthians onde jogou bem hoje no segundo tempo. Primeiro tempo também não teve um péssimo jogo, mas o segundo tempo foi um jogo melhor, mais aberto, um jogo mais corrido, onde o Corinthians conseguiu aproveitar mais seus postos de bola. E o placar de 1-0 não é aquele placar inesperado. A gente estava quase contentando com o empate de 1-1. O placar de 1-0 veio aquele golzinho no final ali, onde o jogador soube aproveitar, né? O gol, finalização ali de primeira, dentro da grande área ali, uma bola cruzada pelo Mateuzinho. E o nosso atacante soube aproveitar bem, né? O chute no gol ali. E ter a felicidade de conseguir o placar de 1-0 ali. A gente conseguiu os 3 pontos, é o mais importante. Que a gente conseguiu dar uma respirada ali no campeonato, né? Então, galera, hoje foi um jogo onde a gente viu o Corinthians jogando bem, procurando o resultado. A única coisa que a gente espera mais chute no gol, né? Que o Corinthians tá bem fraco com essa parte de chutar no gol. Tem muito posse de bola, só que chuta pouco no gol. Então, o time que não chuta no gol é difícil conseguir o resultado, né? Até porque o Corinthians hoje é considerado o pior ataque do campeonato, porque quase não chuta no gol. Então, o time que não chuta no gol não raramente vai fazer gol. Então fica difícil. Então a gente pede mais que o time chuta mais no gol, o jogador chuta mais no gol, que a gente vai ter mais um placar mais elástico, de mais gol, e também a gente vai conseguir abrir o placar mais cedo no correr do tempo do jogo, né? Então a gente pede mais isso, mais chute no gol e que os jogadores joguem assim com vontade, que nem jogou hoje, e em busca do resultado que a gente vai estar buscando um resultado melhor ali na tabela do campeonato. Galera, e a gente crê que hoje foi o último jogo, né? Antes da pós-Copa do Mundo. Agora vai vir o campeonato pelo a Libertadores, meio de semana. E a gente, acho que foi o último jogo que a gente joga em casa, né? Eu creio que foi o último jogo. Então a gente viu o Corinthians hoje se afastando um pouquinho do rebaixamento. Ficou ali o primeiro fora do rebaixamento ali, né? Com o Santos entrando no rebaixamento.
Então, com o jogo de agora à noite que está acontecendo nesse exato momento, o Bragantino está batendo o Vasco por 1-0. O Vasco está ficando ali abaixo do Corinthians. O Corinthians pulou mais uma posiçãozinha ali. O Vasco está ficando encostado na zona do rebaixamento ali com a derrota nesse momento. Então o Corinthians está pulando duas posições, saiu do rebaixamento, ficou e está ficando acima do Vasco. Então nesse exato momento o Vasco está perdendo para o Bragantino, né? Por 2-0. Pode ser que tenha uma virada no jogo, mas que o jogo não tem lógica. Mas nesse exato momento o Corinthians está ficando duas posições fora do rebaixamento ali. Então a vitória de hoje você vê como é que foi tão importante, né? Então ficamos aqui, final desse vídeo. Esperamos mais Esperamos mais boa vontade do jogador e mais esforço para a gente estar subindo na tabela do campeonato ali e estar fazendo mais pontos, que a gente sabe que a gente tem competência para estar disputando um campeonato melhor ali, mais digno no campeonato brasileiro. Sabe que tem competição para isso. Até mais, galera. Até a próxima. Valeu.